Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no acesso 365. É isso aí. Hoje, 16 de janeiro de 2025, a gente vai se aventurar em Mateus, capítulos 19 e 20 Uhum. e Gênesis 27. Que legal. E olha, talvez pareçam histórias bem diferentes, né? É, a princípio. Mas podem se preparar porque elas se conectam de um jeito incrível. É verdade. Quando a gente fala de legado, consequências das nossas escolhas Hum. e acertar as coisas com Deus antes que seja tarde. E essa urgência, essa necessidade de tomar decisões importantes ecoa em tantos momentos da Bíblia, né? Sim. E olha só, lá em Gênesis 27, a gente encontra Isaac, Isso. já sentindo o peso da idade, né? Querendo abençoar Esaú, o filho mais velho, antes de partir. É. Parece natural, né? Deixar uma marca, passar algo valioso para a próxima geração. Totalmente natural, principalmente quando a gente se depara com a finitude da vida. É, Mas a história, ela dá uma reviravolta, né? sim. Com a esperteza de Jacó, que se disfarça para receber a bênção no lugar do irmão. E aí a gente vê as consequências daquela escolha impulsiva do Esaú, que lá no passado trocou a primogenitura, o direito de ser o herdeiro principal, Sim. por um prato de lentilhas. Uma decisão pequena, mas que ecoa pela história. É como se essa história dissesse: gente, acordem. As escolhas que a gente faz hoje, É. por menores que pareçam, podem ter impactos enormes lá na frente. A Ah. Bíblia está repleta de exemplos assim. É verdade? De personagens que, diante da morte, se veem impulsionados a deixar um legado, a fazer a diferença. Exatamente. Tipo, Jacó abençoando os filhos antes de morrer. Josué dando suas últimas instruções ao povo. Davi orientando Salomão. Até Ezequias, já no leito de morte, tentando colocar a casa em ordem. É verdade. Nossa, esses exemplos me fazem pensar. Que legado eu quero deixar? Como eu posso usar o meu tempo com sabedoria para impactar o mundo e as pessoas que amo? Essa é a questão, né? A consciência da nossa finitude nos impulsiona a viver com propósito. Mas será que estamos buscando a direção de Deus para construir esse legado? Porque, como nos lembra o Salmo 103, a vida é passageira, Sim, como a erva que floresce pela manhã e seca ao entardecer. é verdade. E falando em tempo, em Mateus capítulos 19 e 20, Sim. a gente encontra a parábola dos trabalhadores da vinha, lembra? Isso. Aqueles trabalhadores que reclamaram por receberem o salário combinado, mesmo trabalhando só uma hora. É. Para mim, essa parábola escancara a ilusão de controle que a gente, como seres humanos, tenta ter. Principalmente quando a gente pensa na morte. A gente acha que merece certas recompensas que pode controlar os resultados. É como se a gente quisesse barganhar com a graça de Deus, É. determinar o que nos é devido. Mas o reino de Deus opera de uma forma completamente diferente, Sim. com generosidade e misericórdia. E essa busca por controle, por manipular a circunstância, se manifesta de tantas formas, né? Sim. E tem outro exemplo em Mateus. A história daquela mãe que pede posições de destaque no reino de Deus para os filhos. É a ambição, o desejo de status e poder, que muitas vezes nos desvia do caminho do serviço e da humildade. Verdade. Me lembra muito a história de Esaú e Jacó, sabe? É verdade. Assim como Esaú tentou manipular a bênção, É. nós também caímos na armadilha de tentar controlar tudo em vez de simplesmente confiar nos planos de Deus. E por falar em diferentes perspectivas sobre a vida e a morte, tem algo fascinante que você tem acesso. Um panorama incrível das crenças sobre a vida após a morte em várias culturas e religiões. É impressionante como essa busca por entender o que acontece depois da morte é universal, presente em diferentes épocas e civilizações, cada uma com suas próprias interpretações e rituais. Os egípcios, por exemplo, acreditavam que a pessoa falecida levava para outra vida seus bens materiais, até mesmo servos e esposas, né? Imagina. Nossa! Pois é. E os gregos imaginavam o julgamento no mundo subterrâneo. E se fossem considerados justos, a felicidade eterna nos campos elíseos. Já os romanos viam a vida após a morte como um reflexo da vida terrena. E nas religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, a crença é na reencarnação. A alma voltando à terra em novos corpos até alcançar a purificação. No espiritismo kardecista, a reencarnação é vista como um processo evolutivo, culminando na iluminação. E temos o islamismo com a promessa de um paraíso cheio de prazeres para os fiéis. E o catolicismo, com o purgatório, um estado intermediário de purificação antes de se chegar ao paraíso. É um mosaico de crenças, né? Cada uma tentando dar sentido ao mistério da morte. Mas em meio a tantas interpretações, a Bíblia ela se destaca pela clareza Sim. e franqueza ao falar sobre a vida, a morte e o que vem depois. A Bíblia nos apresenta uma visão realista, sem rodeios da vida humana. O Salmo 39, por exemplo, compara a brevidade da vida a um sopro. Um palmo diante da eternidade.
E o Salmo 90 nos confronta com a fragilidade humana e a ira de Deus contra o pecado. É um lembrete de que a vida longe dele nos leva para a perdição. A Bíblia não deixa dúvidas, né? A morte é seguida pelo juízo, como afirma Hebreus 9:27. Isso. E Mateus 10:28 nos adverte. A alma pode perecer. Esses textos nos chamam à seriedade, à responsabilidade de vivermos em retidão, buscando a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa urgência de nos voltar para Deus, de buscar perdão e transformação, também aparece em algo poderoso que você tem acesso. A mensagem central é sobre o arrependimento fake, aquele que busca perdão sem mudar de vida. Igualzinho ao Esaú, que mesmo com lágrimas, não encontrou lugar para um arrependimento verdadeiro, né? Lembra da história de Isaac e Esaú. A gente não pode adiar a reconciliação com Deus, porque a gente não sabe o dia da nossa morte, a hora que a gente vai prestar contas. É como nos diz Oséias 5:15. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. A exortação é clara. Buscar a Deus enquanto ainda há tempo. É isso aí. Diante da brevidade da vida e da certeza da morte, fica a pergunta: o que estamos fazendo com o tempo que recebemos? Estamos investindo naquilo que realmente importa. A nossa relação com Deus e o legado de fé que deixaremos para as próximas gerações. E a Bíblia nos mostra um caminho, um mapa para alcançar a vida eterna, para se reconciliar com Deus. E quais são esses passos? Como a gente faz para trilhar esse caminho antes que seja tarde? O primeiro passo é crer em Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Em João 11:25-26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Ou seja, a fé em Jesus é a chave para a vida eterna. A certeza de que mesmo depois da morte física, a gente vai ter uma vida plena ao lado de Deus. Exatamente. E essa fé nos leva ao segundo passo. Nascer de novo é como receber uma nova natureza, uma vida nova em Cristo, guiada pelos princípios da palavra de Deus. Mas como a gente sabe se realmente passou por esse novo nascimento? Quais são os sinais? A Bíblia nos dá alguns indicadores, né? O desejo de buscar a Deus em oração, de ler e meditar na sua palavra, de se reunir com outros cristãos para adorá-lo e aprender mais sobre os seus ensinamentos. Entendi. É como se a gente começasse a ter sede de Deus, conhecer mais sobre Ele e de estar perto dele. Exatamente. E tem mais. O amor ao próximo, o desejo de servir aos outros, de ser instrumento de bênção na vida das pessoas, de refletir o caráter de Cristo em tudo que a gente faz. Faz sentido. É como se a gente não conseguisse mais ficar parado. A gente sente essa vontade de levar o amor de Deus para os outros, de fazer diferença no mundo. Esses são os frutos de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Sinais de que estamos caminhando em direção à vida eterna. Mas e se a gente ainda tiver dúvidas? Se a gente não tiver certeza se está trilhando o caminho certo? Busque a Deus em oração, converse com Ele sobre suas dúvidas e medos. Peça a Ele que te mostre o caminho, que te dê sabedoria e discernimento. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. É verdade. E falando em não estar sozinho, você tem acesso a algo incrível que pode te ajudar nesse caminho. Reflexões inspiradoras, estudos da Palavra de Deus e dicas práticas para aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia. É um guia completo para quem quer se aprofundar na fé e viver uma vida abundante em Cristo. Exatamente. E nas reflexões de hoje, a gente é confrontado com a importância de viver em santidade, buscando a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em Mateus 19, Jesus nos alerta sobre o perigo do divórcio, enfatizando que Deus criou o casamento para ser uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Mas e nos casos em que o relacionamento se torna abusivo, tóxico? Será que Deus quer que a gente permaneça numa situação que nos causa tanto sofrimento? É uma pergunta complexa. E cada situação precisa ser analisada com cuidado, buscando a orientação de Deus e de pessoas sábias e experientes. Mas o que a gente pode tirar desse ensinamento de Jesus é que o casamento é algo precioso para Deus. E que a gente deve lutar pela harmonia familiar, buscar a reconciliação e o perdão. Vencer a dureza de coração e cultivar o amor mútuo. Faz sentido. É como se a gente fosse chamado a construir pontes em vez de muros, a buscar a paz em vez da discórdia, a cultivar o amor em vez do ódio. Exatamente. E essa busca pela santidade se estende a todas as áreas da vida, inclusive a forma como lidamos com os nossos bens materiais. Em Mateus 20, Jesus nos ensina a não nos apegarmos às riquezas, a não colocar o nosso coração nos bens terrenos, pois a verdadeira riqueza está em Deus e em seu reino eterno. E como a gente pode aplicar esse ensinamento na prática? É difícil desapegar das coisas materiais num mundo que nos bombardeia o tempo todo com mensagens de consumo, de que a gente precisa ter mais e mais para ser feliz. É verdade, mas a gente precisa lembrar que a felicidade verdadeira não está nas coisas que a gente possui, mas na nossa relação com Deus.
A gente precisa aprender a ser grato pelo que temos, a usar os nossos recursos com sabedoria e generosidade, a ajudar o próximo. E a parábola dos trabalhadores da vinha? Como a gente pode usar essa história para lidar com apego aos bens materiais? A parábola nos mostra que a recompensa divina não se baseia nos nossos méritos, mas na graça e na bondade de Deus. Somos chamados a servir a Deus com alegria e gratidão, sem esperar recompensas terrenas, pois a maior recompensa é a vida eterna ao lado de Cristo. Entendi. É como se a gente fosse chamado a trabalhar na vinha de Deus, a fazer a nossa parte sem ficar contabilizando as horas trabalhadas ou o valor do salário. A gente deve se concentrar em servir com amor e dedicação, sabendo que a recompensa virá de Deus no tempo dele. Exatamente. E em Gênesis 27, a história de Isaac, Esaú e Jacó nos alerta sobre os perigos da mentira, da manipulação e da busca por vantagens egoístas. A atitude de Jacó, ao se passar por Esaú para receber a bênção, revela a tendência humana de tentar manipular circunstâncias para obter o que deseja, mesmo que isso signifique desobedecer a Deus. É como se a gente achasse que pode enganar a Deus, que pode conseguir as coisas por meios ilícitos. Mas a história nos mostra que as consequências dessa atitude são desastrosas, gerando conflitos familiares e um legado de amargura e decepção. É verdade. E a história de Esaú, que desprezou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, nos adverte sobre o perigo da impulsividade e da falta de discernimento. Devemos ter cuidado para não trocarmos o que é eterno e valioso por prazeres passageiros e satisfações momentâneas. Essa história me faz pensar em quantas vezes a gente abre mão de coisas importantes, de valores, de princípios, por coisas superficiais que não têm valor real. É verdade. A gente precisa estar atento para não se deixar levar pelas tentações do mundo, pelas falsas promessas de felicidade e realização. E em todas as passagens, a mensagem é clara. A gente precisa viver em retidão, buscando a vontade de Deus em todas as nossas decisões, pois a vida é breve. E a eternidade nos aguarda. E aqui no Acesso 365 você encontra as ferramentas e o apoio que você precisa para trilhar essa jornada de fé com confiança e esperança. Exatamente. E para finalizar nossa reflexão de hoje, quero destacar 3 ações essenciais para quem deseja viver uma vida plena em Cristo. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, buscar um novo nascimento e cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Esses são os pilares de uma vida de vitória, de paz e de propósito eterno. Mas como colocamos isso em prática no dia a dia? Como a gente vive essa fé num mundo tão cheio de desafios? Ótima pergunta. É sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, voltamos para a última parte do nosso mergulho de hoje, aqui no Acesso 365. A gente estava falando sobre como colocar em prática a fé em Jesus. Sim. É um mundo cheio de desafios, né? Pois é, viver a fé cristã não se resume só a conhecer a Bíblia ou frequentar a igreja. É preciso que essa fé se traduza em ações, em atitudes concretas no nosso dia a dia. Mas como a gente faz isso? Como a gente leva essa fé para fora dos muros da igreja e coloca em prática no trabalho, na família, nos relacionamentos? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a fé em Jesus não é um escudo que nos blinda de todos os problemas da vida, né? A gente vai continuar enfrentando dificuldades, desafios, perdas, decepções. É como se a gente estivesse num barco, no meio de uma tempestade, né? A gente sabe que Jesus está num barco com a gente. Mas a tempestade ainda está lá, as ondas ainda estão batendo. Exatamente. A diferença é que, com Jesus no barco, a gente tem a certeza de que a gente não vai naufragar. Ele vai nos guiar, vai nos dar força para atravessar a tempestade e chegar em terra firme. E como é que a gente pode se agarrar nessa certeza nos momentos difíceis, quando a gente se sente sobrecarregado, com medo, sem esperança? A oração é fundamental, né? É através da oração que a gente se conecta com Deus, que a gente entrega nossos fardos a Ele, que a gente busca força, orientação. E não precisa ser uma oração rebuscada, cheia de palavras difíceis. Deus quer ouvir a gente falar com Ele com sinceridade, com o coração aberto. É como se a gente estivesse conversando com um amigo, né? Desabafando, pedindo conselhos, buscando apoio. Exatamente. E a leitura da Bíblia também é essencial. É através da leitura da Palavra de Deus que a gente conhece os seus ensinamentos, a sua vontade, os seus planos para nós. E a Bíblia não é um livro parado no tempo, né? Ela é viva, atual e fala diretamente com a gente hoje, nos guiando, nos instruindo, nos consolando. E a comunhão com outros cristãos também é fundamental, né? A gente precisa estar em contato com pessoas que compartilham da mesma fé, que nos incentivam, que nos apoiam, que nos corrigem quando necessário. Com certeza. A igreja não é só um prédio, é um corpo formado por pessoas que se amam, que se ajudam, que caminham juntas em busca de Deus. É na igreja que a gente encontra apoio, encorajamento e também a oportunidade de servir,
de usar nossos dons, talentos para abençoar outras pessoas. E como a gente faz para encontrar uma igreja que seja acolhedora, que nos ajude a crescer na fé? Busque a Deus em oração, peça a Ele que te guie para a igreja certa. Converse com outros cristãos, peça indicações. Visite diferentes igrejas, observe o ambiente, as pessoas, os ensinamentos. E não tenha medo de perguntar, Isso. tirar suas dúvidas. Eita. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, de aprendizado, de crescimento. E lembre-se, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. A gente vai tropeçar, cair, se desanimar às vezes, mas o importante tem se levantar, se arrepender, pedir perdão a Deus e continuar caminhando. E ter a certeza de que Deus está com a gente em cada passo da jornada. Isso. Nos amando, nos perdoando, nos guiando, nos sustentando. Você que está nos acompanhando aqui no Acesso dos 365 tem acesso a um material incrível que pode te ajudar a aprofundar seus conhecimentos da Bíblia e fortalecer sua fé em Jesus. Aproveite. E aí, pessoal? Gostaram do nosso mergulho de hoje? Esperamos que vocês tenham se sentido inspirados e motivados a viver uma vida plena em Cristo. E para continuarmos essa jornada juntos, não deixem de se inscrever no canal do Acesso 365 e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Deixem também seu like e comentem o que mais te impactou nesse episódio. Compartilhem com seus amigos e familiares. Conte pra gente de onde vocês estão ouvindo o Acesso 365. Se vocês têm o hábito de ler a Bíblia e o que tem faltado para que isso se torne uma prática diária. E se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários que a gente intercede por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Até a próxima, pessoal.